Então, nesse estudo de neurologia, a gente vai começar pelo primeiro slide que o doutor passou, que fala da história da neurologia, que ele começa simplesmente com o conceito do nome neurologia, né? Que é simplesmente uma especialidade médica. Primeiramente, é uma especialidade médica que ele vai tratar do quê? Dos transtornos do sistema nervoso. Então, quando for perguntar na prova qual o conceito de neurologia, a gente vai colocar que é uma especialidade médica que vai tratar dos transtornos do sistema nervoso. E ela vai fazer o que? Ela vai se ocupar da prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das enfermidades que vai envolver o que? O sistema nervoso central, periférico e autônomo. E aqui a gente entra na história propriamente dita, onde fala que um dos primeiros textos que trata da neurologia é o Papiro de Edwin Smith, que é um texto da medicina egípcia datado do século 18 a.C., né? E ele é dito que é o primeiro escrito que vai dizer que o cérebro é o órgão do comando do corpo humano, né? E aqui a gente vê uma imagem do que seria esse papiro de Edwin Smith. Então, como se na prova perguntasse qual documento que trata que o primeiro documento da neurologia, digamos assim, né? Que mencionou neurologia. Foi o papiro de Edwin Smith. Aí já vai pular para a Grécia, né? Onde diz que os antigos gregos também eles dissecaram o que é o sistema nervoso. Por exemplo, o Aristóteles, né? Que ele descreveu as meninges e também distinguiu entre o cérebro e o cerebelo. Então, o que Aristóteles fez? Ele descreveu o que são as meninges, né? Que são aquelas membranas que recobrem o encéfalo. E também ele distinguiu, ou seja, ele separou que é o cérebro e o cerebelo. E aí já um pouco mais tarde, o Galeno ele realizou também muitas dissecações, né, do sistema nervoso com uma variedade de espécies, incluindo um macaco. Então, a dissecação, no qual era proibida anteriormente, o Galeno mesmo assim o fez, né, e isso ajudou muito ao avanço da medicina. E aí quem foi o Cláudio Galeno Nicon de Pérgamo, simplesmente chamado de Galeno de Pérgamo, né? Ele foi um médico cirurgião e um filósofo grego no Império Romano. O que ele fez? Principalmente as coisas que ele fez, ele identificou 7 pares craniais, ele demonstrou que o cérebro controlava a voz e considerou que os sintomas neurológicos se deviam a alterações da circulação. Então Galeno, só ele mesmo, ele identificou que são 7 pares craniais dos 12 pares que a gente tem, né? E outro cara que contribuiu para a história da neurologia foi o Vesalius, né? Andreas Vesalius, ele que fez um dos primeiros atlas de anatomia, que é chamado de Humano Corporis Fabrica, e ele também realizou inúmeras dissecações e ele refutou várias da teoria do Galeno, né? Justamente por outra dessas dissecações que ele fez. Aí vamos falar do Thomas Willis, né? Que foi um médico inglês, que ele publicou um livro chamado Anatomia do Cérebro e depois um outro livro também chamado Patologia Cerebral. Ele foi um dos primeiros caras que ele removeu o cérebro, né, do crânio humano, e ele foi capaz de analisar e descrever ele. E aí foi a partir daí que tem na base do cérebro, tem o que é aquele complexo de artérias, que é chamado de círculo de Willis, ou polígono de Willis, né? E é justamente por conta, em homenagem ao Thomas Willis, que ele foi um dos primeiros a realizar esse tipo de dissecação. E ele tinha algumas noções sobre o funcionamento do cérebro, incluindo uma vaga ideia enquanto a localização dos reflexos, e também descreveu algo que é a epilepsia, a apoplejia e a parálise,
E ele falava que a neurologia simplesmente é o estudo do sistema nervoso central. Aí vai vir outros autores que contribuíram para a evolução da neurologia, como o evangelista Purkinje, que ele descreveu o que são as primeiras neuronas, né? Então é bom simplesmente lembrar os pontos mais claves de cada um, né? Tipo, o que fez o Thomas Willis, ele foi um dos primeiros a abrir o crânio humano e olhar o cérebro, estudar o cérebro. E a partir dali que ele criou, foi intitulado aquele complexo de artérias, que é o Círculo de Willis. Esse Purkinje, ele descreveu o que são as neuronas. Já o Gold, Ramon e Cajal, eles tingiram as ramificação das células nervosas, as neuronas, sobre conexões e sinapses. O Galvani, ele demonstrou que a estimulação elétrica de um nervo produzia uma contração muscular. O Charles Bell e o François Magende, ele levou a visão pelo qual os córneos ventrais da medula espinhal eram motores e os dorsais sensoriais. Isso aí já se remete à anatomia histológica da médula espinal, né? O Broca, né? Ele foi um paciente, ele não podia hablar e levou o Paul Broca para avaliar as funções da corteza cerebral e localizada anatomicamente. Então essa região aqui, chamada área de Broca, justamente porque é a área considerada a área da fala, né? E já foi o Paul Broca que distinguiu, conseguiu estudar que é essa área aqui, a responsável da fala, da habla, né? O Ivan Pavlov, ele mostrou que seus cachorros, como um simples reflexo, podiam modificar por uma função cerebral superior. O Penfield, né, que nos anos 40 e 50, que ele foi um neurocirurgião, e durante essas operações estimulavam uma pequena corrente elétrica nos pontos da superfície do cérebro e perguntava ao paciente o que sentia. E foi ele, o chamado homúnculo de Penfield, que é um desenho que mostra a região do cérebro onde vai ser responsável por cada coisa, fala, mexer os pés, as mãos, a língua, né? E foi a partir desse Wilder Penfield que se criou o desenho do homúnculo de Penfield. Já o Charcot, que ele foi o fundador da neurologia moderna, né? Se for colocar na prova quem foi o fundador da neurologia moderna, a gente coloca simplesmente Charcot, que ele relacionou lesões cerebrais com transtornos motores. Ele foi o ponto de referência do estudo da enfermidade de Parkinson. Isso aqui também pode ser uma questão de prova, né? Quem foi o ponto de referência do estudo da enfermidade de Parkinson? O Charcot. Ele distinguiu a bradicinésia de debilidade muscular e ele fundou a Escola de Neurologia do Hospital de Salpêtrière. E agora já foi o que é a história, uma breve introdução do que é a história neurológica, e a gente vai entrar na semiologia neurológica, né? E isso aqui é sim ou sim pergunta de exame. Quais são as partes do exame neurológico? Quais são as partes do exame neurológico? Então, elas são 9 partes. Então, essa aqui tem que decorar sim ou sim, porque vai ser uma questão de prova. Então, a primeira é funções cerebrais superiores. A segunda são os pares craniais. A terceira é o sistema motor. A quarta, o sistema sensitivo. Aí vai vir o que é o sistema vestíbulo cerebeloso, signos meníngeos, coluna vertebral, marcha e controle de esfínteres. Então, novamente, quais são as partes do exame neurológico? São 9. Então, funções cerebrais superiores, são os pares craniais, sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestíbulo cerebeloso,
signos meníngeos, coluna vertebral, marcha e controle de esfínteres. E aí a gente vai falar de cada um deles. Primeiramente, o que são as funções cerebrais superiores. E aí vai se abordar aspectos básicos com as seguintes funções. Isso aqui também vai cair sim ou sim, tá? No exame. Quais são os aspectos das funções? Isso vai estar dentro das funções cerebrais superiores. Quais são os aspectos? Consciência, linguagem, orientação, memória, praxia e gnose. A gente também vai saber o que é cada um desses aqui. Primeiramente, o que é a consciência? É a capacidade do ser humano de reconhecer a realidade circundante, ou seja, do seu entorno, e de se relacionar com ela, tá? E aí ela vai ter dois componentes. Quais são esses componentes da consciência? É a capacidade do SRAA, que significa uma sigla para Sistema Reticular Ativador Ascendente, e o conteúdo do cérebro, que é a atividade de vigília e atividade mental. Tá? Então, se no exame perguntar qual um dos componentes da consciência, vai se remeter à atividade de vigília e atividade mental. E o que é o SRAA? É o sistema neuronal que tem como objetivo de manter o estado de alerta e responsável de manter ciclo de sono e vigília. Isso aqui é bom repassar, porque isso aqui com certeza vai ser uma questão de prova, ok? E onde vai se encontrar no tronco cerebral e tem conexões com o tálamo e o hipotálamo. Agora, quais são os níveis de consciência? A gente tem o que é o normal, ou seja, a pessoa está consciente. Temos o que é confusão, que é o estado em que diminui levemente o alerta, tem desorientação temporal-espacial e falta atenção. Isso pode ser causado por traumas, demências, febre. A gente tem o que é o estupor, que é o estado no qual o paciente está dormido, desperta com a aplicação de estímulos externos e retorna uma vez retirado o estímulo. O coma, que isso aqui eu considero uma das questões de prova, o qual o coma ele vai perder a função da vida e relação, ou seja, vai perder o seu tono autônomo, no caso. Isso vai manter as funções vegetativas, né? Aquele que você simplesmente não tem poder de executar elas. Então a coma, o conceito dela vai ser que perde as funções da vida de relação e mantém as funções vegetativas. Que mais? O cautivério ou travadura vai se produzir por afetação bilateral de vias largas e outras estruturas e vai se reflexar por uma quadriplegia e parálise dos pares craniais baixos que impede a deglução e a comunicação motora. Continuando com o nível de consciência, a gente tem também o estado vegetativo persistente, chamado EVP, que é o que é imobilidade silenciosa, que é caracterizado pelos processos crônicos. O paciente ele pode recuperar o ciclo de vigília e sono, ele não vai ter funções cognitivas nem afetivas, e o EVP ele se apresenta em lesões fronto-orbitárias e de corpo calhoso, em encefalopatias hipóxia isquêmica e estados terminais de enfermidade degenerativa e metabólica do tipo de demência. Então, nesse caso aqui, vamos precisar saber só o seu conceito, que é uma imobilidade silenciosa que se caracteriza pelos processos crônicos. Agora, isso aqui é uma coisa muito importante que pode, de quase certeza, entrar no exame. A morte encefálica é sinônimo de morte da pessoa por um cesse irreversível das funções encefálicas. Então, o que é o encéfalo, né? O encéfalo é compreendido pelo cérebro, o tronco cerebral e o cerebelo.
tá? Então ele vai simplesmente desligar, ou seja, não vai ter mais função esse encéfalo. E dentre os múltiplos requisitos para ser um diagnóstico se menciona o quê? Então é aqui que vai entrar uma das perguntas, praticamente uma das perguntas de exame. Quais são os requisitos para o diagnóstico de uma morte encefálica? Ausência da respiração espontânea, tá? Não vai ter mais respiração espontânea. Vai desaparecer a atividade elétrica do cérebro. Não vai ter atividade elétrica do cérebro mais. E falta de um fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então, quais são os requisitos para o diagnóstico de uma morte cefálica? Ausência de respiração espontânea, desaparição da atividade elétrica do cérebro e a ausência do fluxo cerebral. Aí a gente já falou da consciência, vamos pular para o que é a linguagem. Linguagem é uma função simbólica e seu transtorno constitui a afásia. Então, o que seria a afásia? Simplesmente é a falta da função de falar, tá? Então, a afasia significa você não tem a função da linguagem. E a afasia se deve diferenciar das seguintes condições. A gente tem o que é disártria, né? Que é a perda da capacidade de articular as palavras com normalidade. Também podemos dizer que é uma alteração no controle do músculo da fala. Ou seja, pode ser uma alteração no cerebelo, tronco cerebral, gânglios basais. Temos que é a dislália, que é a dificuldade na articulação de um ou vários fonemas em ninhos maiores de 4 anos, sem que exista transtorno no sistema nervoso central. Então é bom só diferenciar o que é disártria e a dislália. A disártria, novamente, é simplesmente quando você não tem capacidade de formar palavras normalmente. E a dislália é quando, na verdade, quando a pessoa é menor de 4 anos e também não tem a capacidade de articular as palavras com normalidade, mas por conta da sua idade. O defeito dessa fase pode ser oral, escrito ou pode ser de ambos. Então vamos lá. Segundo Damasio, né, um dos escritores, Damasio, a linguagem eles operam em 3 sistemas funcionais. Então quais são os 3 sistemas funcionais da linguagem? Sistema instrumental, sistema de medição e sistema semântico. O instrumental vai corresponder à região perissilviana do hemisfério dominante, onde tem lugar o processamento fonológico. Já de medição abarca áreas temporais, frontais, parietais que rodeiam ao interior e onde o lexo se organiza de forma modular de acordo com as categorias, ações e palavras funcionais ou conectores. Já o semântico inclui extensas áreas corticais de ambos os hemisférios, assento de conceitos e significados. Então, disso aqui a gente tem que saber simplesmente quais são os sistemas funcionais. Então, é sistema instrumental, sistema de medição, sistema semântico, os sistemas funcionais da linguagem. E aí, a questão da linguagem tem o que são as classificações, né? Em forma clássica, as afases se classificam em quê? Primeiramente, a gente vai ver duas regiões muito conhecidas no cérebro, que uma é a área de Broca, que a gente viu até anteriormente que quem descobriu foi o Paul Broca, né? Essa área de Broca. Vai estar ubicada na circulação fronto-inferior. Ela é responsável pela formação das palavras. Tá? Então, nessa área de Broca, a gente tem que saber que ela é responsável pela formação das palavras. Já a de Wernicke, que é essa área um pouco mais posterior, ela é responsável pela escrita e da linguagem falada. Tá? Uma é responsável pela formação de palavras, a outra área de Wernicke é a compreensão da escritura e da linguagem falada. Então, quais são as duas áreas? A área de Broca, responsável pela formação das palavras, e a área de Wernicke, que é a compreensão da escritura e da linguagem falada.
Isso aqui é bom saber também, tá? O que seria a disfagia? É uma alteração parcial. Dis significa parcial. O A significa total. Então, quando falar o que é a alteração parcial da linguagem, é a disfagia. O que é a alteração total da linguagem, afasia, tá? Isso aqui com certeza vai cair no exame. Então, porque o doutor falou bem a respeito disso. Então, a área de Broca é a área de expressão, é a área motora. A pessoa vai entender, mas não vai conseguir falar, porque a área de Broca ela é responsável pela formação das palavras, tá? Lembrando, ela é responsável pela formação das palavras. Então, ela é uma área de expressão motora, o qual o paciente ele vai entender, mas ele não vai conseguir falar. Já a área de Wernicke, ela é a área da compreensão, ele vai compreender. Então, ele é uma área sensitiva, o qual o paciente não entende, ele não se ubica no espaço e não consegue se comunicar, e ele vai poder falar, tá? Porque não tem a ver a área motora, essa área de Wernicke, tá? Então, novamente, a área de Wernicke é a chamada área de compreensão, ela é uma área sensitiva, já que é uma área somente sensitiva, ela não tem nada a ver com a motora. Então, o paciente ele vai poder falar, mas aí no caso ele não vai entender, porque ele vai estar comprometido a compreensão dele, tá? Então, novamente, disfagia, alteração parcial, afasia, alteração total. Área de Broca, o paciente ele vai entender, mas não vai falar. A área de Wernicke, ele não vai entender, mas vai poder falar. Aí também temos o que são a agráfia, né? A agráfia é um transtorno da expressão escrita e a alexia é um transtorno da compreensão escrita. Um é da expressão, que está remetido aqui em área de Broca, porque é uma área de expressão. Então, a agráfia, transtorno da expressão escrita, e a alexia é um transtorno da compreensão escrita, tá? Então, está relacionado aqui, ó, compreensão e expressão. E o que não são afásias, né? O que é uma afásia? Uma afásia é uma alteração total da linguagem. Então, o que não são afásias? Disástrias, parálise muscular, déficit intelectual e alterações auditivas. Agora a gente vai para a orientação. É a habilidade cognitiva que permite que a gente tenha consciência da nossa própria pessoa, da nossa situação no espaço e no tempo. E a gente então conta 3 pontos. Orientação, habilidade cognitiva do que? Da própria pessoa, da nossa situação no espaço e da nossa situação no tempo. Ela vai estar vinculada a outros processos, tais como consciência, atenção e a memória. E aí, durante a exploração, em respeito, já que a gente tá falando sobre a habilidade cognitiva do próprio eu, né? A gente vai explorar como? A gente vai perguntar à pessoa como se chama, né? No caso, a pessoa. No outro é o tempo, que dia é hoje? No espaço, qual é o nome deste lugar, né? Então, a orientação está remetida a esses 3 pontos. Pessoa, espaço e tempo. Agora a gente vai pular para memória. É um conjunto de processos mediante os quais se armazenam e se manifestam de novo em forma seletiva às experiências passadas. Esses processos são ativos e involucram que a recepção, codificação e armazenamento principalmente de eventos e logo a sua evocação voluntária. Então, tipo assim, aconteceu uma experiência, você receptou ela, você codificou e guardou na sua memória. E aí, quando você quer reviver
essa experiência, você vai evocar ela da sua memória. E para isso, esse funcionamento normal ele requer o que? Consciência normal, normalidade da percepção, estruturas axiais normais e áreas pré-frontais. Isso aqui provavelmente não vai cair no exame, tá? Só esse primeiro conceito aqui sobre memória. Agora isso aqui sim, uma memória anterógrada é uma memória de curto prazo, uma memória retrógrada quer dizer que é de largo prazo. Então a memória pode ser 3 tipos. Imediata, quando ocorre apenas alguns segundos antes. Lembrar bem disso, quais são os tipos de memória. Imediata, onde ocorre apenas alguns segundos antes. Recentes, o qual vai ocorrer vários minutos ou várias horas antes. E remota, que vai ser uma experiência de acontecimentos passados na vida do sujeito. Ok? Uma amnésia global transitória vai ser uma síndrome caracterizada por uma amnésia anterógrada. Quando a gente fala anterógrada, a gente fala de curto prazo. Então, é uma síndrome por uma amnésia anterógrada severa de início brusco, que se observa em um paciente de idade média ou avançada. É o que a gente precisa saber. E esse episódio vai durar menos de 24 horas e o paciente, em poucas horas, recupera a sua capacidade de reter uma nova informação. O que seria a praxia? Praxia é a habilidade de executar mais ou menos automaticamente movimentos já aprendidos que têm um fim determinado. Um exame das praxis deve considerar a organização espacial dos movimentos, realização de atos motores ordenados, imitação dos movimentos, como beijar e silvar, e a valorização da organização dinâmica dos movimentos. Então, a praxia é a habilidade, tá, de executar mais ou menos automaticamente movimentos já aprendidos que têm um fim determinado. Isso aqui foi uma questão que já caiu na prova dele, tá? Ele colocou esse enunciado primeiro, tipo assim, perguntando o que é a habilidade de executar mais ou menos automaticamente movimentos já aprendidos que têm um fim determinado, e era para encerrar a alternativa. Então a gente sabe que é praxia. Quando a gente tem o A na frente de uma palavra, a gente sabe que é algo que tá total, né? Então, apraxia ideomotriz é um plano ideatório das atividades complexas. Está normal, os movimentos, só que aí nesse caso aqui os movimentos são inadequados, só a nível de frações e não a nível de totalidade. Então aqui só alguns movimentos são inadequados. Isso indica que o paciente faça um movimento e não pode repeti-lo. Algumas vezes pode fazer espontaneamente, no caso sinal da cruz. Isso quer dizer o quê? Que alguns movimentos o paciente pode fazer de maneira espontânea, já que quando ele quer realmente fazer, ele acaba não conseguindo fazer. Então isso é que se diz a praxia ideomotriz. Já a praxia ideatória, existe uma alteração dos atos complexos da associação lógica e harmônica dos diferentes movimentos. E no caso, se for convidado para fumar, confunde o fósforo com cigarro ou fuma sem acender o cigarro. Por exemplo, você vai jogar um lixo fora e está com o celular na mão, você acaba jogando o celular no lixo e ficando com um papel na mão, se for o caso. Esse tipo de alteração seria a praxia ideatória. A gnose significa conhecimento. Gnose significa conhecimento. É a capacidade de reconhecer objetos simples através dos sentidos. Os sentidos devem estar íntegros, no caso, né? Então, a exploração das gnoses inclui gnoses visuais, investigação da integridade espacial e a gnose auditiva. A gente fala aqui que é através de sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, olfato, principalmente, né? Então, é conhecer objetos ou símbolos através desses sentidos. A agnósia
é a perda da faculdade de reconhecer objetos e símbolos com os órgãos dos sentidos, e são os transtornos deste, né? Então, se tiver na prova qual é a perda da faculdade de reconhecer objetos ou símbolos com os órgãos dos sentidos, a gente fala que é agnósia. Quando a gente tem o A na frente, é uma perca total do caso. Aqui é uma perca total do conhecimento. E aí vai ter algum desses aqui, os tipos de agnósia, né? Que é a estereognósia, que é o desconhecimento sobre táctil, né? A grafognósia, que é o desconhecimento das letras. A nosognósia, que é o desconhecimento da parte do corpo. A gnose visual, é dificuldade por reconhecer algo pela vista. E a síndrome de Gerstmann, que é causada por alcoolia, a gnose dos dedos, desorientação direita e esquerda e a agráfia. Isso aqui são de relevância, mas para conhecimento eu creio que não cai tanto assim em prova. Aqui a gente vai entrar nas partes dos pares craniais, né? A gente sabe que os pares craniais são 12. Olfatório, óptico, motor ocular comum, patético, também chamado de troclear, trigêmino, motor ocular externo, o facial, auditivo, também chamado de vestíbulo coclear, glosofaríngeo, o pneumogástrico, também chamado de vago, espinal, também chamado de acessório, e o hipogloso. E aí vamos falar de todos eles, né? Primeiro é o nervo olfatório, que é o primeiro par, que na exploração, cada fossa nasal deve ser explorada por separado, né? O qual a gente vai tampar um orifício e colocar o frasco, uma substância não irritante no outro, o qual o paciente deve permanecer com os olhos fechados e a inalação deve ser profunda de 3 a 4 vezes. Esse aí foi bem rápido. Agora o segundo par, que é o nervo óptico. A exploração vai compreender o que? Isso aqui tem que saber, tá? Então, a exploração desse nervo compreende a agudeza visual, o campo visual, o fundo de olho e as visões de cores. Então, são essas 4 coisas que vai ser exploradas na semiologia do nervo óptico. A agudeza visual. Se examina tiras naquelas escalas, o qual se mostra filas de letras de diversos tamanhos. Ao lado do carro está a porcentagem do grau de visão com um paciente de 5 metros de distância. Aí ele vai ter que ler essas letras aqui, né? Se não ler as letras mais grandes da escala, deve mostrar com os dedos na mão, curta distância. E se são percebidas, diz que tem uma visão conta dedos. E se não consegue nem ler isso aqui, diz que o paciente está praticamente cego. Já o campo visual, a gente tem, isso aqui é uma questão que pode cair na prova de quase certeza. O que são as hemianópsias, né? O que é uma hemianópsia? É uma lesão da via óptica e qual vai apresentar defeito no campo visual, que vai receber justamente esse nome de hemianópsia, quando se afeta a metade do campo. E aí ela pode ser de 2 tipos: hemianópsia heteronôminas e homônimo. E aí é desse jeito aqui que a gente vê uma hemianópsia bitemporal, o qual vai se dar por conta que vai estar pressionado o que é o quiasma óptico, tá? O quiasma óptico é o entrecruzamento dos nervos. Então, quando está pressionado pelo terceiro ventrículo, essa hemianópsia bitemporal, a visão periférica de ambos os olhos ela vai estar comprometida, tá? Aqui, ó, quando há uma compressão central da cara superior do quiasma óptico pelo terceiro ventrículo dilatado. Então, isso vai se remeter à hemianópsia bitemporal. Já a hemianópsia homônima, no caso, nesse exemplo aqui é a esquerda, onde está comprometido o campo visual esquerdo,
é quando a perda da visão está localizada no hemicampo esquerdo ou direito de ambos olhos, tá? Então é simplesmente por quando se corta um dos dois nervos ópticos, tá? Nesse caso aqui está rompido o direito e como há um entrecruzamento, ele vai dar a escurecida, vai perder o campo visual do lado esquerdo da visão. E aí vem o que é os pares craniais, que é explorados de igual, que é o nervo motor comum, que é o terceiro par, o nervo patético, que é o quarto par, e o nervo motor externo, que é o sexto par, tá? E o motor comum, o patético e o motor externo se exploram juntos. Por quê? Porque esses três vão inervar os músculos extraoculares, ou seja, praticamente os músculos de todo o que é a órbita ocular. O funcionamento dos músculos inervados por esse nervo tem mecanismos periféricos e centrais. E ele vai constar de dois movimentos, os unioculares e os conjugados, que são os bioculares. O primeiro, que são os uniculares, este é um mecanismo periférico relacionado com a neurona motor inferior, o qual vai produzir uma parálise do músculo inervado pelo segundo, quarto e sexto par. E o movimento conjugado é uma utilidade que vai dar uma parálise do movimento. Então isso aqui creio que não seja tão interessante no momento, tá? Os movimentos extraoculares, para explorar o movimento extraocular, se vai fixar a cabeça do paciente com a mão esquerda do examinador e logo se faz para mirar o paciente um ás luminoso e o dedo da mão direita, o qual vai ser desplazado em todas as posições cardinais, primeiro de forma unicular e depois de forma conjugada. Continuando, as parálises ou pareses extraoculares recebem o nome de oftalmoplegias e pode ser infranucleares, nucleares e supranucleares. As oftalmoplegias infranucleares geralmente são parálises isoladas. E essa parálise do motor ocular comum, que é quem? Que é o terceiro par, ela pode ser total. E ela é caracterizada por três quesitos, no caso, tá? Então isso aqui é praticamente uma questão de prova, tá? Vai ser caracterizado pela ptose palpebral, pelo orro desvirado hacia fora e pela midríase e a reflexia popular. Midríase é quando o olho está desse jeito, bem dilatado, tá bom? Então, quando ocorre uma parálise do nervo motor ocular comum, ele vai se caracterizar por três aspectos: ptose palpebral, olho desviado hacia fora e midríase. Na parálise do motor ocular externo, o olho se encontra desviado hacia dentro pela ação do reto medial. O reto medial é um músculo que faz ele mexer tanto para fora como para dentro. E aí, no caso, a diplopia, né? Diplopia significa visão dupla, é a moléstia inicial desse paciente aqui, quando ocorre a parálise do motor ocular externo. Então, quando ocorre a parálise do motor ocular externo, o olho vai estar assim, ó, desviado hacia dentro. E a diplopia é dessa forma que a gente vê, uma visão doble. Temos o que são os reflexos pupulares. Quando a pupila é normal, ela tem de 2 a 4 milímetros de diâmetro. E se ela tem mais de 4 milímetros, a gente diz que é uma pupila midriática. Se ela tem menos de 2 milímetros, é uma pupila miótica. E se uma das pupilas é maior que a outra, a gente se diz que é a insocória. Então tá aqui os exemplos, ó. Então a normal é de 2 a 4. Quando tem midríase, ou seja, maior de 4 milímetros, ela é uma pupila midriática.
Aqui quando tem mioses, quando tem menos de 2 milímetros, é uma pupila miótica. E quando uma é mais dilatada do que a outra, a gente chama de anisocória. O reflexo fotomotor se explora a cada olho separado, estimulando com um faixa de luz na pupila, observado se está contraindo normalmente. Já o consensual se explora iluminando o olho e observando a reação do outro olho, e o reflexo de acomodação se explora indicando ao paciente que mira o ponto alerrado e logo vai se acercando. Normalmente as pupilas devem se contrair e convergir. Então esses são os 3 reflexos: fotomotor, consensual e de acomodação. A gente já pula para o quinto par, no qual esse nervo vai conduzir a sensibilidade cutânea da maior parte da cabeça. Então o trigêmino é praticamente um nervo sensitivo, tá? Então, já que ele é um nervo sensitivo, ele vai explorar 3 aspectos: sensibilidade, a força e a motilidade dos músculos mastigadores e alguns outros reflexos. Então, isso aqui que tem que saber, tá? Os principais aspectos do nervo trigêmino: sensibilidade, força e motilidade e alguns outros reflexos. A exploração da sensibilidade da cara compreende todas as formas de sensibilidade táctil, térmica e dolorosa, que a gente vai ver mais à frente, né? Que ela vai, vamos ver a sensibilidade do tato, de sentir a temperatura e de sentir a dor. Já para explorar a motilidade, se faz cerrar as arcadas dentárias, palpando o volume da consistência do maceteiro, assim como está na imagem, e o temporal fazendo praticar movimentos de mastigação. Já quando o reflexo se explora quando é corneal, né, no caso, quando quer ver o reflexo da córnea, com o algodão se estimula a córnea, normalmente se produz o cerre rápido dos párpados. No nervo facial, durante a exploração, se observa os rastros fisionômicos. É tratado de averiguar se existem assimetrias faciais, né? Se ordena rogar a frente, abrir e cerrar os párpados, mostrar os dentes e silvar. E aí a gente tem 2 tipos de parálise: a central e a periférica. A parálise facial central só está afetado o facial anterior, né, que é um dos nervos, pois que o superior tem a inervação de ambos os hemisférios. E o paciente apresenta sua boca desviada hacia dentro, para o lado sano, e dificuldade para soprar e silvar. Então, quando tem uma parálise facial central, é justamente esse aspecto que a gente vê, né? E o que a gente tem que saber aqui é que o paciente apresenta sua boca desviada para o lado bom, para o lado sano. Já a periférica se apresenta quando o nervo é lesionado no trajeto que vai à sua origem aparente até a periferia. Se produz parálise completa da hemicária correspondente. Aqui a gente vê as duas diferenças. Ó. Ele aqui ele consegue levantar o que são as cerras, né? Já que ele não consegue, está totalmente caído o lado esquerdo dele. Então a boca também está virada para o lado sano, nesse caso aqui. Já vamos para o nervo auditivo, que é o vestíbulo coclear. Então ele tem 2 componentes: o coclear, que é relacionado à audição, e o vestibular, que é relacionado ao equilíbrio. O componente coclear ele cumpre 2 funções. Ele faz com que o médio aéreo e o líquido sejam compatíveis acusticamente, né? E a capacidade para esse acoplamento de impedâncias produzindo acúsia ou hipoacúsia condutiva. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente escuta tanto pelo meio aéreo como também pelo meio líquido, né? Mas quando tem uma incapacidade de tentar escutar, mesmo por esses meios, a gente diz que tem uma anacúsia, ou assim, a perda total ou uma perda parcial, que é pouco, né? Ou seja, escutando pouco. Já a outra transforma a energia mecânica em energia neural. Aqui também fala que é uma incapacidade de impedância que produz anacúsia ou hipoacúsia neurosensorial. Então, se na prova
falar aqui quais são os componentes que cumprem as funções do componente coclear. A gente fala que o primeiro faz com que o médio aéreo e o líquido sejam compatíveis acuticamente, e o segundo transforma energia mecânica em energia neural. O primeiro vai dar uma anacúsia ou hipoacúsia condutiva na sua incapacidade, e a outra vai dar uma anacúsia ou hipoacúsia neurosensorial. Aqui vamos falar da prova de Rini, é uma das provas que a gente tem para saber sobre se a pessoa tem uma anacúsia ou uma hipoacúsia, né? Então se põe um diapasão, que é esse aparelho aqui de vibração, coloca o diapasão vibrando diante do conduto aditivo externo com a intensidade comparável com o que se produz ao punir ao diapasão na hipófise mastóide do mesmo lado. Já o outro é a prova de Weber, no qual se valora o ouvido externo e as vias nervosas. Se coloca o diapasão na parte medial frontal. Se o Weber é normal ou indiferente, será quando se escuta igual dos dois lados. Se lateraliza um lado sano, a gente constitui uma hipoacúsia neurosensorial. Se lateraliza o lado enfermo, uma hipoacúsia condutiva. Aqui falando sobre os faríngeo nemogástrico, apesar da importância e complexidade anatômica desse nervo, a exploração vai se reduzir ao exame do vedo do paladar, exame de algum reflexo e exame da laringe. Então, esses pontos aqui a gente tem que saber desses dois nervos, glosofaríngeo e nemogástrico, né? Então, quando ocorre uma parálise, né, no caso do vedo do paladar, que é o glosofaríngeo, igual o doutor mandou uma imagem no grupo, ocorre mais ou menos isso aqui, ó. Ocorre uma parálise, ou seja, não existe nenhum tono mais muscular daqui do istmo de las falsas. Então, o exame do vedo paladar se deve observar se há assimetria como há uma assimetria nessa imagem. E quando pede para pronunciar a letra A, se deve orientar se o vedo junto da úvula se eleva simetricamente. Já o reflexo faríngeo se explora estimulando com baixa língua, ambos os lados do vedo paladar, e os reflexos óculo cardíaco se observa pressionando os globos oculares. Normalmente, esse deve produzir o que é uma bradicardia. Já o exame da corda vocais vai requerer laringoscopia direta, tá? Então, isso aqui dá uma ênfase nesse aqui, ó. O que se vai requerer para o exame das cordas vocais? Uma laringoscopia. Já no nervo espinal acessório, se explora o estado da função do esternocleidomastoide do trapézio, observando se há atrofia, caída de ombro, campo das escápulas. Já do hipogloso, se faz empurrar o carrilho, cada lado da ponta da língua, oponendo o examinador resistência com seus dedos. E também se observa se existe atrofia ou fasciculações. Na palpação, a língua tem uma consistência dura, mas na parálise perde o seu tono. Nesse caso aqui, uma parálise, ou seja, perdeu o seu tono. No sistema motor, as neurônios dividem conexão que participam da planificação, coordenação e execução dos movimentos. E aí tem dois tipos: a organização hierárquica, como é feito na medula espinal, tronco cefálico, corteza motora, e a organização em paralelo, como cerebelo e gânglios basais. A gente tem o que são os movimentos. O cinético vai se referir ao desplazamento de um segmento do corpo produzido por contrações musculares bruscas e breves, e ele vai constar de 3 níveis, tanto o voluntário, o automático e o reflexo. Então, quais são os níveis do movimento cinético? Voluntário, automático e reflexo. A gente tem o que é o tono muscular, que é o estado de semi-tensão, que se encontra permanente o músculo normal,
Ou seja, mesmo se o músculo estiver relaxado, ele não vai estar totalmente relaxado. Então ele vai estar semi-tensionado. Isso que a gente chama de tono muscular. Vai se explorar o movimento ativo, como a força muscular, o tono e o trofismo. Então, quando vai se explorar o sistema motor, a gente vai ter que saber como está a força muscular, como está o tono e o trofismo. A força muscular se explora oponindo a resistência ao movimento ordenado do paciente, se compara entre os dois lados do corpo. A exploração do tono muscular consiste em observar as massas musculares e tem forma e relieves normal. E quando tem alteração do tono muscular, a gente pode dizer que uma hipotonia, que é as massas musculares não faz relevo, uma hipertonia, a maior consistência do músculo e os músculos movimentos passivos limitados, uma descinésia, que são movimentos anormais e involuntários. E o transtorno trófico se explora comparando a simetria dos dois lados do corpo, né? Já o reflexo miotático se apresenta como resposta de um golpe rápido efetuado com um martelo de percussão sobre os diferentes tendões. Os patológicos são respostas primitivas de defesa que se apresentam nas lesões de neurona motora superior. Agora aqui que a gente entra numa parte interessante, que pode ser questão de prova. O signo de Babinski, se tiver numa pergunta, que signo consiste na dorsiflexão do primeiro dedo do pé com separação dos outros dedos na forma de abanico ao estimular o bode saindo da planta do pé. Esse é o signo clássico de signo de Babinski. Tá? Aqui a gente vê na imagem como que seria. Normal, não ocorre a dorsiflexão. Já não, quando está patológico, ele faz a dorsiflexão, ou seja, o dedo vai para o lado do dorso do pé. Já de Hoffman é um movimento de garra com os dedos da mão, produzido pela flexão de a última falange do dedo, se presente geralmente na síndrome piramidal. Aqui o médico ele pega o dedo do paciente e ele faz um repuxo na última falange. Se ocorrer uma flexão dos outros dedos, a gente vê o que é um quadro patológico. Se não ocorrer nada, está tudo normal. Então, esse é o signo de Hoffman. O sistema sensitivo, também chamado de sensorial, permite que o indivíduo receba toda a informação do entorno e também sua própria atividade. A gente tem as duas sensibilidades, tanto superficial como a profunda. A superficial, para examinar a sensibilidade, se requer que o paciente não tenha alteração da consciência. E a gente tem 3 tipos de sensibilidade superficial: a táctil, a dolorosa e a térmica. Já a profunda, a sensibilidade profunda está relacionada com o quê? Com a pressão, com peso, vibração e a sensibilidade táctil fina ou discriminativa. Então, a profunda está relacionada com o quê? Com a pressão, que também a gente pode falar que é a barestésia. Vai estar relacionado com o peso, também chamado de barognósia. Vai estar relacionado com a vibração, também chamada palestésia. E relacionado com a sensibilidade táctil fina e discriminativa, que são nas posições das partes do corpo. Já no sistema vestíbulo cerebeloso, a gente precisa saber desses dois, principalmente desse primeiro conceito. A gente fala o que é a metria. A metria é a capacidade de realizar movimentos coordenados, tá? Então a gente remete movimentos coordenados como metria. Então a capacidade de realizar movimentos coordenados voluntários por meio do qual se dá uma medida exata, velocidade, distância, força e movimento de precisão. Já a diadococinésia é a capacidade de realizar movimento rítmico alternado semiautomático com grupos funcionais opostos. Então vai se explorar 2 tipos de coordenação, a cinética e a estática. A coordenação cinética, para os membros torácicos, vai se fazer a prova do dedo nariz. Para os membros pélvicos, se faz a prova talhão-rodilha.
para o tronco, faz o paciente caminhar em linha reta, tá? E a prova dos movimentos alternantes indica que o paciente realize movimento de pronação e supinação de forma alternada e tão rápido que seja possível. Então, essa coordenação cinética provavelmente pode ser perguntas de prova, né? Qual é a coordenação cinética? A prova do dedo nariz é para medir o quê? Coordenação cinética do quê? Dos membros torácicos, ou seja, membros superiores. E a prova talion-rodilha é para a coordenação cinética de quem? Dos membros pélvicos. E assim vai sucessivamente. Já a estática, o paciente se indica que pare com os pés juntos e os braços estendidos para frente. Quando se há deixado de oscilar e está adequadamente parado, se indica que feche os olhos e se cumprir a ordem ou se ele tende a cair, diz que tem um signo de Romberg. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está com o paciente parado, pede para ele estender os braços para frente e quando ele fechar os olhos, se ele tentar, tipo, meio que balançar, tentar cair, então isso quer dizer que ele tem alguma patologia, ou seja, um signo de Romberg. Já o signo meníngeo, o signo de irritação meníngea se apresenta nas meningites e na hemorragia subaracnoidea por inflamação das redes cervicais e das meninges. Quando vai se buscar esse tipo de signo meníngeo, a gente coloca o paciente do decúbito dorsal fazendo algumas manobras suaves. E aí, quais são os mais comuns signos meníngeos? Rigidez da nuca, né? Que a gente, ao tentar flexionar a cabeça, se encontra com resistência e despertador. O signo de Bradzinski. Ao flexionar a cabeça do paciente, seu peito também flexiona as pernas e as coxas, os músculos, que como está na imagem. E o signo de Kernick se flexiona um músculo do paciente sobre o abdômen no ângulo reto. E ao tratar de estender a perna, se produz um intenso dolor dorso-lombar. Ou seja, quando ele simplesmente vai flexionar uma das pernas, vai causar uma intensa dor. E isso é um signo de Kernick. A coluna vertebral não vai ter tanta ênfase para o exame, né? Só consta de uma inspeção e palpação, praticamente ela, vamos passar direto. Já a marcha, sim. A marcha ela vai ter movimentos tanto aferentes como eferentes. Os tipos de marcha patológica mais característicos são os seguintes: hemiplégica, equina, cerebelosa, enterreira e propulsiva. Então, nesse caso aqui das marchas, a gente precisa saber quais são os tipos mais característicos: hemiplégica, equina, cerebelosa, enterreiras e propulsivas.